Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a situação em que te encontrares. O que interessa é que nos encontraste e, portanto, se estás deste lado, estás muito bem. Nós somos o Trio Maravilha e aqui falamos conversas do outro mundo, uma visão mais energética, mais zen, se quiseres dizer, de um mundo comum das perguntas e das situações que ocorrem à nossa volta. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já sabes que nós pedimos sempre, põe o teu comentário, ok? Deixa ficar aí a tua opinião, nós gostamos muito de te ouvir, gostamos de poder ter aqui, às vezes, até que está alguma interação contigo. Portanto, deixa ficar o teu comentário. Se gostares, põe o like e partilha também, achas que pode querer chegar a mais gente, ok? Comigo, tenho hoje o plantão de costume, que é o nosso querido Vitorino Gomes e o nosso querido Miguel de Oliveira. Então, façam as apresentações, senhores, estejam à vontade. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e como a Ana diz, seja boa tarde, seja bom dia, seja boa noite, seja boa madrugada, sejam sempre muito bem-vindos. Esmaguem o botão do like, acompanhem o Conversas do Outro Mundo e comentem, questionem, participem, entrem nesta dinâmica. Ora viva, obrigado por me deixarem estar a fazer parte desta conversa. Eu, por acaso, no último sábado estávamos a fazer constelações em São João da Madeira e a certa altura aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que era o pessoal juntou-se numa roda, já na última constelação, e ficou uma espécie de tertúlia no final, e era isso que era engraçado acontecer aqui no podcast, é se tornasse uma tertúlia com todas as pessoas que estão desse lado. Portanto, comentem, ponham like quando gostam, ponham dislike se não gostarem, não sei se dá para fazer. Se não dá para fazer, reclamem com o YouTube para ver se eles adicionam esse botão, mas participem, que assim enriquece a nossa conversa e torna este projeto um pouquinho maior ainda. Ó Miguel, estou agora aí com esse microfone, quase que parecidas há bocado nós no espaço, nos planetas. Assim, parece que vês lá Não é? do universo. Ou isso, ou alguém de um call center Não, qualquer, da Domino's Pizza, uma cena assim. Ei, não vais buscar essa do Domino's Pizza, vai? Por acaso não. Não fui. Não. Não fui aí, então não fui aí. Não, não, nós aqui só temos pensamentos positivos e coisas fantásticas e maravilhosas, não te esqueças disso. Só. Não sei que o podcast Vocês sabem mais do que é que eu estou a nós falar? temos aqui. Não. Vocês sabem do que é que eu estou a falar? É daquela teoria da Hillary Clinton? Não. Não. O time de Rãs está a fazer publicidade a qualquer coisa da Domino's. Opa, vão ao YouTube e procurem Domino's time de Rãs. Opa, está muito giro. Procurem. O Tino tem coisas às vezes muito zen. Ele uma vez ele fez o livro dele e foi deixar na maior biblioteca do mundo, não sei se era nos Estados Unidos. E a filha, mas porquê é que vieste deixar aqui? Porque a maior biblioteca do mundo agora é um bocadinho maior, é este bocadinho assim, que é o tamanho do livro dele. Ele tem coisas muito zen, às vezes, no meio daquela chalupice também sai coisas giras. É verdade. E a Domino's tem um atendimento agora por inteligência artificial. Tu fazes um pedido e dizes, olha, metade da pizza com estes ingredientes, outra metade com estes, quero não sei. E aquilo é tudo por inteligência artificial e eles recebem bem o pedido. Ó Miguel, é assim, vamos ter que pedir patrocinar Domino's, vamos lá. É, exatamente. É o nosso próximo passo. Olha bem, hoje temos aqui umas notícias fresquinhas muito interessantes que eu acho que tu vais adorar, ok? Nós pelo menos adoramos, por isso é que as trouxemos aqui para ti. E vamos começar já com a primeira. Esta aqui é super polémica. Atenção, olha só, eu vou compartilhar aqui a tela para tu veres. Onde é que está? Está aqui, olha só. Esta é super, hiper polémica, ok? Eu não sei, aqui o nosso querido Vitorino é que vai explicar melhor esta notícia, mas ela aparece aqui com uma frase fantástica, não é? Que daquelas que a gente fica a olhar, tipo, mas como é que isto é possível, não é? Como é que alguém diz uma coisa destas? Então vamos lá, explica lá ao Vitorino, para a gente ver. Não queres pôr a outra, a que está mesmo em primeiro, para despacharmos numa determinada ordem? Eu já explico Não, porquê. agora já está, fazemos... e querias o outro primeiro. Ok, tudo bem. Sim, Então vamos lá. sim. Vamos lá. Porque tem uma lógica. E a lógica... Esta ainda é mais proposta, não era? Bem lá, diz lá, explica lá. E a lógica é a seguinte, bom, isto vem a propósito da rúbrica Conspira, não pira, e então a lógica é, vamos começar pelas mais conspirativas até às mais reais. Embora, pronto, fica completamente à descrição aceitarmos ou não aquilo que aqui está escrito. Eu optei por trazer tal e qual encontrei,
com o mesmo português, com a assinatura de quem escreveu isto, supostamente, que eu não vi, até vocês esta notícia e vou ser rápido a lê-la porque não vou tecer muitos comentários, acho que é mesmo só para acicatar as mentes e provocar aqui reflexão, ok? Eu recordo que a lógica aqui é conspira, não pira, então espírito crítico é importante e também é mais importante ainda colocar a cabeça no sítio e acima de tudo escutar se ressoa com os nossos corações ou não, ok? Então, da ordem mais conspirativa, na minha ótica, para a mais real, vamos começar por esta. O nosso querido Olha, tio Adolfo... deixa só pôr aqui a tua rúbrica, né? Ai, Para aparecer. é verdade, ok, ok. Muito bem. Então, desculpa. Estava a dizer para ir, força, diz. Ai, ok, ok. Pronto, eu trouxe até vocês isto não é propriamente uma notícia, ok? Mas é uma coisa que o mesmo autor já escreve, já o acompanhou há algum tempo, e ele escreve umas coisas engraçadas, mas algumas bem, como dizem os americanos, eu adoro esta expressão, muito out there, ok? Muito lá fora, muito forinha da caixa, ok? Pronto. Então eu trouxe aquilo que encontrei. E então a notícia diz o seguinte, ou a semi-notícia diz o seguinte: Adolf Hitler viveu os seus... Eu peço desculpa, eu muitas vezes vou chamar o tio Adolfo, está bem? Ganhei este vício e pronto. Viveu os seus últimos anos de vida e morreu em Cascais. Então o texto diz o seguinte: muitos pensaram que Adolf Hitler teria morrido na Patagónia, Argentina, mas não. Ele não esteve muito tempo na Argentina. Ele tinha ao seu dispor a residência Inalco em Bariloche, mas segundo as mais recentes pesquisas parece que nunca chegou a usá-la. Hitler andou pela Argentina, pelo Brasil, Colômbia, Uruguai, mas não se fixou na América do Sul. Decidiu regressar à Europa. Pediu exílio a Portugal e Salazar concedeu-lhe. Em Portugal ele viveu absolutamente seguro, protegido por um fiel aliado e o que é mais interessante é que todos os serviços secretos sabiam onde Hitler estava. Nunca foi perseguido, aliás, não se persegue um homem morto. Hitler viveu os seus últimos anos de vida em Cascais. Esta é a casa... Desculpem, aqui esta parte era a imagem que acompanhava este texto, eu escolhi não trazer porque não achei que fosse importante. Na Argentina, que foi construída muito antes da guerra terminar para alojar Hitler. E então aqui termina a dizer que estava tudo preparado para Hitler se refugiar na Argentina, mas decidiu regressar à Europa e refugiar-se em Portugal. E depois tem a autoria do texto. Muito bem, eu resolvi trazer esta conspiração ou piração, chamem-lhe o que quiserem, porque vem resgatar aquela ideia daquela teoria muito antiga da conspiração de que não sabemos efetivamente se Hitler morreu ou não, ou se terá se pirado para a Argentina, que é uma teoria que tem, portanto, como a gente sabe, muitos anos, porque a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. E eu trouxe esta notícia porquê? Porque acho que vivemos numa altura em que é importante cada vez mais filtrar a informação. E vou começar logo de chancas, uma entrada a petit, ok, de pitons em riste, para classificar esta notícia que anda pelas redes sociais, assim como muitas deste género, com uma cartinha do baralho cigano, que é qual? É esta, do baralho cigano, a carta dos ratos. E os ratos aqui vêm trazer uma mensagem que é a seguinte: ainda que haja muita coisa para comer, nem tudo é efetivamente benéfico para a nossa alimentação. Fazendo o paralelismo para esta notícia, malta, não sei quanto a vocês, mas para mim, acho que há tanta coisa mais importante para nos dedicarmos do que andarmos a prestar atenção e foco a coisas que, em boa verdade, se calhar não terão tanta utilidade assim. Digo eu, não sei. Passava-vos a palavra muito rapidamente para passarmos à segunda. Vitorino, foste tu que trouxeste aqui esta notícia com carados, não é? Então também já estás a dar importância à notícia, tipo, se calhar a mim tinha-me passado ao Não, lado. não, é Quer lá, engraçado. Mas Não, olha, mas tem uma coisa
engraçada, que é assim, nada acontece por acaso, não é? Por isso, eu fui espreitar uma pastel do Adolf Hitler, ok? Fui lá ver o que é que o homem tinha assim de especial. E achei muito engraçado porque essa notícia que nós vamos pôr agora a seguir em relação à questão da água, pode parecer que não tem nada a ver, mas vai ter tudo a ver aqui, pelo menos astrologicamente, em relação a este senhor Adolf Hitler, porque ele nasceu, se ele fosse vivo neste momento, o mapa astral dele de Natal estaria a receber um Plutão na casa 4, que é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, em Hollywood, quando nós fizemos aqui o nosso primeiro podcast, lembra-se aquele incêndio muito forte, era a mesma situação, e houve outra coisa qualquer que nós também já vimos para a frente, que também tinha assim uma situação deste género, ou seja, parece que não tem nada a ver, mas quando nós vamos pegar nestes tópicos, assim, nós podemos perceber que estamos aqui a falar de questão de identidade, ok? De repente, uma pessoa que está morta volta a vir à baila, não se sabe falar muito bem porquê, não é? Alguém que se lembra de voltar outra vez, e energeticamente, isto é muito interessante, porque significa que, apesar da pessoa já estar morta, a energia dela está lá na mesma, e se calhar, neste momento, começa a ser mais puxada, não é? As pessoas estão mais com estes conceitos. Repara, cada vez mais nós entendemos isto na nossa política, que há muita gente, não é? Há muita gente a trazer aqui grande rebuliço, e qualquer dia vem aí um com mão de ferro, como o Trump, não é? Que acha que manda em tudo e que faz tudo e que tem tudo a dar, e voltamos a ter aqui um Adolf Hitler, era em mãos, não é? Pronto, o ciclo, como é que é? Nada se transforma, já dizia lá a Vozier, não é? Que na astrologia também se calhar ele está a vir à tona agora outra vez, porque esta imagem que ele está a colocar, do ditador, da autoridade, ok? Está a começar a vir à tona também em outras situações no mundo, e depois as pessoas vêm dizer que, então, olha, se trouxer mais turistas a Cascais, até pode ser que seja interessante para o pessoal de lá. Desculpa, Miguel, diz lá, ias dizer alguma coisa? Sim, não, eu ia dizer outra coisa, mas entanto, quando falaste agora disto, há uma tentativa agora de se limpar a má imagem que o fascismo e a direita tinham na altura. Aliás, os cartazes do Chega agora, tipo, 50 anos de corrupção. Porquê é que eles escolhem 50 anos? Porque é logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, quase que dá a entender que antes do 25 de Abril a coisa estava incrível e de repente agora, depois da Revolução, de repente é tudo uma roubalheira. E isso é um ponto que eu acho estranho. Há um nível de chalupice que está a se atingir na nossa sociedade grande. E eu fico contente, por exemplo, deve ser triste, ao contrário da malta conspirativa, que é, por exemplo, a malta que diz que o Elvis que ainda estava vivo, que o Michael Jackson ainda estava vivo, agora com o Hitler, porque agora estamos a chegar a uma altura em que, mesmo que eles estivessem vivos, já não tinham idade, já iam acabar por morrer, estás a ver? Então agora deve ser triste, tipo, pá, o Elvis ainda está vivo. Não está, mas se ele estivesse vivo já tinha pai 100 anos, já não é possível. Mas há de haver um gênio que vai dizer que o cérebro dele foi preservado e que vai ser colocado agora numa máquina de inteligência artificial. A malta tem que mudar a chalupice. É quase como aquelas teorias do mundo vai acabar. Não, no calendário Maia diz que vai ser 2012, toda a gente a fazer as malas, pronto, e afinal não foi. E aqui não, agora é o calendário Inca que... E então é engraçado que depois estas previsões vão passando e o pessoal, em vez de se agarrar à sua própria vida e em vez de construir e de criar o seu próprio ambiente, fica agarrado a esta coisa tipo, não, o que viesse agora é que vai ser. Se viesse um regime autoritário que era para as pessoas aprenderem a ter respeito, se agora viesse, percebe? Então, mas pronto, há esta dupla chalupice que é, nós tentámos limpar feitos que foram super horríveis criados por este sentimento ultranacionalista. Isso foi logo desde logo exterminar raças inteiras e tudo, que era o que eles queriam, e há a chalupice de o Elvis ainda está vivo, o Hitler está vivo. Repara, Portugal era tão miserável na altura, só passava tanta fome, éramos tão retrógrados em tudo, que é quase impossível o Hitler, estando na Argentina e em Portugal, escolher vir para Portugal. Não ia escolher Portugal. E ele estava bem lá na Argentina, a comer a melhor carne de vaca que há naquele continente americano, num regime que era muito mais europeu até do que nós próprios na altura. Ele não vinha para trás. Ou se vinha, parava para ir nos Açores, sei lá. Ele não ia ir para Cascais fazer o quê? Não tem lógica. E pronto. Acho que Cascais é um centro social, não é? E para apanhar sol, para ficar moreno, que era o que ele não queria. Ele queria ser branquinho, porque perfeito, ariano, e agora ia ficar com cor marroquino. Não ia ficar, mas não ia. Então tenho muitas dúvidas, mas pronto, eu acho piada.
porque depois a malta tem que ir mudando. Há uns tempos estava alguém a dizer que se fosse descoberta a vida extraterrestre, que ia acabar as religiões. E agora, não, os gajos iam refazer os evangelhos, porque Deus afinal disse, esta é uma colheita de muitas que Deus semeou. Então é engraçado ver que depois o pessoal tenta incluir nas suas crenças dogmáticas coisas que fazem mudar a própria crença. Tipo, olha, agora aconteceu isto, já não faz sentido aquilo em que tu acreditas. Não, faz, porque vamos ajustar aqui e a gente vai fazendo pequenos ajustes para caber, para fazermos parte daquele grupo e pronto. Acho piada, acima de tudo, e faz parte. Eu acho que sim, acho que era melhor. Diz, Vitorino. Miguel, há uma frase que eu amo e que decorei e nunca mais esqueci. Eu não sei a autoria, honestamente, agora não me recordo, que diz o seguinte: a prova de que há vida inteligente fora do planeta terrestre é que essa vida nunca nos visita. Exato, estás a ver? E eu comparo isso com o Hitler na Argentina a vir para Portugal. Não, se o gajo quiser. Não, ele não ia vir, não esquece, não ia ser. Não, repara, em Portugal. Pensam que os extraterrestres estão fartos de nos visitar e deixar de visitar. Eles podem ainda não se ter mostrado. Sim, mas repara. Também deve haver seres intraterrestres. O mundo é tão vasto e nós não fazemos a mínima ideia. Então não descobriram aquele país lá, não sei quantas milhões, também estou a exagerar, mas centenas de profundidade lá no oceano, não sei das quantas, que não tinha nada a ver, era outro mundo completamente diferente e quase nem se conseguia lá ir por causa da questão da pressão atmosférica. É assim, isto é muito vasto. Vamos aqui até amanhã, Sim. Mas pronto. Não, mas repara, neste caso do Hitler, ainda por cima, repara, Portugal tem uma aliança com a Inglaterra que é recorde Guinness a nível de 2 países, não é? Que era inimigo fidagal da Alemanha. Portanto, imagina, o gajo está na Argentina, completamente livre, que é um país que está em guerra com a Inglaterra, portanto, ele está num aliado dele, e de repente vinha para Portugal para ir passar uns dias a Cascais. Não me parece. A não ser que a Lili Canessas tivesse alguns conectos e ele fosse numa de se envolver com ela, ou com a Bíblia Pita, sei lá, ele pode. O Círculo Social de Lisboa podia estar quente naquela altura e ele estar ali numa dessas, mas porque tu digo isto pelo penteado, que ele está todo penteadinho. Sim, eu acho que ele. Tu olhas para esta foto, isto é a foto de alguém que perdeu muito tempo a fazer este penteado para ele decidir trocar de penteado depois. Ele gostava mesmo deste penteado e não me parece que. Então pronto, podemos avançar. Bom, ou ainda queres dizer mais alguma coisa? A nota final, e vocês acabaram por fazer o enquadramento, nem de propósito, está a ser muito giro para mim, nem de propósito vocês deram umas deixas fundamentais mesmo para fazer este remate final. O Miguel abordou a questão mais séria, a Ana foi buscar aqui uma perspectiva também muito interessante. E nos tempos que correm, acho que importa cada vez mais filtrarmos um pouco as coisas e, no meio da insanidade, procurarmos a loucura da razão, da lógica e da serenidade. Quando procuramos inimigos no exterior para justificar tudo e mais alguma coisa, colocamos-nos à mercê do extremo oportunismo. Avancemos para a outra, por favor. Com certeza. Desculpem, eu não pude resistir. Então, esta aqui é bastante puxada. Diz lá, quem é que Muito bem. Esta notícia é efetivamente uma notícia real, ok, que veio na comunicação social. Eu encontrei-a num sitezinho brasileiro que sigo com alguma frequência e o Fórum Económico Mundial tem um novo presidente, este senhor que dá pelo nome de Peter Brabeck Lemat, creio que é assim que se diz, e ele é um ex-CEO da Nestlé. E tendo sido nomeado o líder do Fórum Económico Mundial, além desta decisão ter gerado controvérsias devido ao seu histórico de declarações polémicas, ele também ficou conhecido nesta altura em que é nomeado o novo líder do Fórum Económico Mundial, uma vez que o anterior, que eu já não me recordo o nome, mas era aquele senhor alemão de óculos que foi muito popular na altura da pandemia. Este novo líder resolveu trazer novamente a lume uma teoria
que já não é nova, e ele foi, tal como diz no início da notícia, ele já foi o CEO da Nestlé, e já anteriormente a Nestlé tinha tido uma posição relativamente à água. E então este senhor veio a público dizer algumas coisas, e entre elas, eu não vou estar a ler a notícia toda para não se tornar aqui muito maçador, mas entre entre as várias coisas que ele disse, uma delas foi que a água não era um direito humano. Eu agora perdi-me aqui, estava à procura do enquadramento. Já falaste no outro, o outro era o Klaus Schwab. Nem sabia que ele O já Klaus tinha Schwab, saído. exatamente. Ele abandonou. Eu acho que foi ali na altura, agora não vou jurar, mas eu penso que quando o Papa morre é no mesmo dia, mas pessoal que estão a ver também e que vão ver depois, confirmem, mas eu penso que foi mesmo no dia da morte do Papa Francisco, é exatamente no mesmo dia que ele renuncia à presidência do Fórum Económico Mundial, ok? Mas confirmem, por favor. E então este senhor Isso vai dar assumiu a teoria da conspiração até dizer chega, não é? a liderança do Fórum Económico Mundial e resolve voltar a trazer à tona este debate de que a água deve ser paga. Basicamente, aquilo que ele diz que a água não é um direito humano, mas uma espécie de coisa meio rara que precisa de ser controlada para não ser desbaratada, etc. O enquadramento lógico disto é um pouco essa teoria. E então propõe aqui que a água seja paga, que as pessoas paguem a água. Claro que a maior parte de nós, por exemplo, já paga a água, não é? Nós compramos água engarrafada para beber, nós já temos água canalizada, etc., essas coisas todas, mas na verdade há uma Nós não teoria em pagamos a torno... água, nós pagamos a infraestrutura ou o recipiente que nos faz, e a logística que nos faz chegar a água a nós, porque a água em si... Opa, acho que a Ana ficou Ups, bloqueada. Sim. Pronto, eu estava a dizer, a água em si, ela é pública. Agora, as infraestruturas e tudo aquilo que nos faz chegar a água às nossas mãos, isso é que nós pagamos, porque a água em si, o tirar a água, o engarrafar a água, o canalizar a água, essas coisas todas, isso nós pagamos. Agora, a água em si, não, a água é uma coisa que é natural, é da natureza, não é? Toda a gente tem acesso, certo? Eu acho que isto é uma coisa que o Mas homenzinho não... mas a Não sei, teoria... mas já começa a haver um combate contra isso. Ana. Por exemplo, nós temos aqui um fontanário público em que a água é canalizada de umas minas que vêm lá da montanha, direta para aqui. Então há um monte de gente que vem aqui buscar água, mas já se fala em privatizar esta água, ou seja, não tens acesso. Depois já metem logo aquele cartaz a dizer água não potável, não controlada, ao abrigo do regime XPTO. Para ver se a malta se assusta, estás a ver? E o objetivo a longo prazo é exatamente esse, é eles tentarem limitar-te o acesso, o que é trágico, quanto a mim. Eu não sei quanto a vocês, mas toda a gente devia ter direito à água, à luz, inclusive até a internet na sociedade atual que temos. Pá, quem não tiver acesso à internet não consegue arranjar emprego em muitos sítios. Tá? Tu precisas, como é que tu vais a uma entrevista sem tomar banho, sem te hidratares, sem... Há mínimos que cada pessoa devia ter, nem que fosse por cotas, para garantir que tu tinhas dignidade, sabes? E eu acho que o pessoal pensa só no lucro e rebenta toda a gente. Desculpa interromper-te, Miguel. E mesmo com esta tendência que vamos assistindo cada vez mais, até mesmo das instituições públicas, em tornarem tudo cada vez mais digital. E vemos isso agora, por exemplo, também plasmado nesta ideia da Comunidade Europeia das CBDs, não sei o quê, que é a moeda digital. Portanto, tudo terá tendência sempre a ser cada vez mais digital, mais indireto. Então, concordo plenamente contigo na questão que estás a dizer da internet, mas 100% mesmo. Sim, e repara, aconteceu aqui, eu moro numa freguesia muito rural, toda a gente tem poço, inclusive eu, e veio uma lei que era obrigado a ligar, obrigado por ligar. Então, ao abrigo do decreto, não sei o quê, vocês vão ser obrigados a pôr o ramal para a água canalizada. E eu perguntei, então e se eu não quiser pôr? Não, mas é obrigado a pôr. Então, mas e se eu não quiser pôr? Se não quiser pôr, nós vamos deduzir que você tem poço, porque você não consegue viver sem água, e como não conseguimos controlar a água que você gasta, vamos lhe cobrar 45 euros todos os meses pela água que você gasta do seu poço. Foi esta a resposta que eu tive. Então eu perguntei, quanto é que custa pôr o ramal? E eles estavam a dizer que era 1000 euros. Ou seja, havia uma promoção, ficava por metade do preço se eu colocasse entre setembro e dezembro daquele ano. E se eu deixasse passar, em vez de pagar 500, ia pagar 1000...
ou tinha que registar o meu poço e eles cobravam-me dinheiro pelo poço que eu tinha em casa. Portanto, estamos neste nível. Vocês podem ter uma ideia, por exemplo, na Palestina, eles pagam, acho que é 15 dólares por mês, para terem uns X litros de água que os israelitas dão aos palestinianos. A água é super racionada e os gajos não podem construir um poço, que eles controlam aquilo por drones e não sei o que nos terrenos. Portanto, a maneira que eles têm de ainda tentar quebrar mais aquele povo é limitar-nos o acesso à água também. Estamos neste nível e isto é um problema que pode chegar ao primeiro mundo se nós não pusermos aqui algum tipo de travão. E esta teoria da conspiração que ganha algum fundamento e ganha aqui alguma base meio racional, se quisermos, sentem preocupações reais, porque eu vou só ler muito rapidamente aqui o último ponto, que diz que a escolha de Brabeck-Lemat reforça o debate sobre quem controla as estruturas de poder global em tempos de crise climática e desigualdade social. Cresce a preocupação com a priorização dos interesses corporativos em detrimento dos direitos básicos da população mundial. Conspiração ou não, a verdade é que a água, assim como muitas outras coisas, e algumas das que nós falamos aqui agora também, são efetivamente coisas um bocadinho sem lógica e que nos deixam aqui com a pulga atrás da orelha e se calhar estão a chamar por nós para escolhas diferentes e se calhar para algum... Eu não queria dizer o termo, mas não me ocorre nada mais interessante. Algum levantamento das consciências sociais para começarem a perceber que nem tudo é muito bonito e nem tudo aquilo que é para nosso bem é benefício para nós. Mas realmente, é assim, tu estavas a dizer teoria da conspiração, mas aquilo que o Miguel falou há bocado não é teoria nenhuma, não é? Isto é mesmo, aconteceu mesmo. Ou seja, tu foste obrigado a colocar o ramal de água, é isso? Sim, sim. E se tu Ali tinha tiveres, um e se tu cartaz viveste gigante no à meio do entrada da mundo? cidade. És obrigado. Assim, pagas a infraestrutura para chegar lá à água, mesmo que tu não queiras. Estás a ver? É incrível. E eles tinham, o que eu fiquei mais revoltado foi com o cartaz que dizia obrigado por ligar, obrigado a ligar, obrigado por ligar. Imagina, ainda gozar, a fazer aqui um trocadilho Exato, 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 meio exato. engraçadinho. Aliás, Vitorina da Feira sabe que a Indáqua tem um contrato esquisitíssimo por uma quantidade de anos, na altura era tipo 33 anos, nem era um número certo, tu não sabes muito bem, e tipo, só ia reclamar à Câmara, eu, não, mas isto é uma entidade privada, nós não temos nada com isso. Nem podias reclamar em lado nenhum, aquilo era do mais ridículo que se possa imaginar. E este tipo de temas eu acho que são discutidos no grupo de Bilderberg. A gente podia dedicar um podcast inteiro só a falarmos do grupo de Bilderberg, a falar de conspirações. Uhum. Porque acontece uma vez por ano, um grupo que tem, imagina, todos os ex-presidentes dos Estados Unidos, os presidentes dos maiores consórcios económicos, juntam-se todos ali numa reuniãozinha para decidir como é que vai ser aquele ano a seguir. Há quem diga que, por exemplo, o Covid foi combinado ali, por exemplo, olha, este ano, ou este ano a economia vai agir desta maneira para a gente poder fazer isto, e eles combinam o rumo que vai tomar, inclusive dizem que todos os primeiros ministros portugueses, antes de serem primeiros ministros, foram a essas reuniões de Bilderberg receber a cartilha. O Durão Barroso foi, imagina, chegou a presidente da Comissão Europeia, o Sócrates foi antes de ser primeiro-ministro, dizem que um membro permanente do grupo Bilderberg é o dono da SIC, achou o Pinto Balsemão. E ele é que decide realmente o futuro aqui, é o representante de Portugal, porque ele é dono de um grupo de mídia que acaba por ajudar a vender a narrativa. Isto Claro, dava uma Mas semana de episódios do podcast eu dos gostava anos. de vos provocar a vocês, companheiros de podcast, e às pessoas também, com a seguinte questão. Já repararam que tudo aquilo que existe é sempre cativado por grupos de interesse? Neste caso da água especificamente, a água não é uma coisa que é fabricada. Até pode ser, mas é uma coisa que a natureza nos oferece. E a frase que está como título, a água não é um direito humano, então é um direito de... sim, realmente não.
Mas olha, que quando nós estamos a falar Não, sobre isto, é um serviço. eu volto outra vez àquela ideia que eu estava a passar há bocado, que é, né, claro que nós podemos ver isto no âmbito em que estamos a ver agora neste momento, e é uma questão gravíssima, ok? Não é que é só grave, é gravíssima, isto é uma coisa, tipo, um direito fundamental, uma pessoa não sobrevive sem água, ok? Pronto, então é que também já estavam a falar em taxar o carbono e qualquer dia também taxar a respiração, pronto, mas Isso o que eu quase quero só chegar, falta. Ana, não não, tragas mas essa de taxar já há muita o cena do carbono que CO2 e não sei o eu quê. passo-me um bocado com isso. Ok, pronto, tá, desculpa, continua. Mas Pronto, isso, mas peraí, mas isso é real? Ou vocês estão a gozar? Ou é não, brincadeira? Não, não é, não, não é gozo, é Miguel, é real. E real. agora só está É nas real, empresas. Ainda só estão nas empresas que têm que pagar é uma real, taxa bem real. por causa das Isto é- emissões de carbono, ok? Agora, qualquer dia, qualquer um de nós vai ter uma taxa por causa das emissões de carbono e tu só podes respirar não sei quanto tempo. Claro, que obviamente tens que respirar para viver, não é? Senão só morrias, não é? Mas tens que pagar uma taxa para poder ter acesso, por exemplo, a um ar livre, poder, a uma natureza, não sei o que mais. Isto já está, diz aí, pronto. Mas Oh, o que eu ainda queria oh, oh, chegar, que eu acho que é. oh, Sim, Ana, permite-me só aqui à parte muito rápido. Miguel, eu não sei se tu acompanhaste ou se ouviste alguma vez, mas já houve países na Europa a baterem vacas por causa da emissão de gases poluentes, por causa do metano em particular. Estamos a falar de coisas reais, não são teorias da conspiração, são coisas em curso, atenção. Opa, mas taxar o não, carbono, taxar a respiração é. Eu, não é achava que era o espetacular. Eu já limite cheguei a. cómico, Espera aí, sabes? claro, eu já Não. estou a chegar a um ponto extremo. Ok? Neste momento, onde é que está? Qual é que é a realidade? As empresas, e eu acho que deve ser praticamente todas as empresas, mas pelo menos algumas delas, estão a começar a ser taxadas por causa da emissão de CO2, ok? Tu dizes-me assim, eu ando, mas isso é normal, porque, sei lá, por exemplo, uma empresa de caminhões, os aviões, não é? Eles fazem assim muita poluição, devem pagar, não sei o que mais. Ok, só que a questão aqui é, isto daqui até estarem a ser taxados outras empresas mais pequenas que não têm nada a ver com o assunto, ok? Ou então nós mesmos, não é? Como sempre existia aquela frase que diz, vieram buscar, como é que é? Vieram buscar os ciganos e eu não fiz nada porque não era cigano. Vieram buscar os homossexuais e eu não fiz nada porque eu não era homossexual. E depois, quando me vieram buscar a mim, já não havia ninguém para me ajudar. Agora, a questão é, onde eu queria chegar, e este é que eu acho que é muito importante, porque quando nós começamos a falar desta maneira, isto é uma coisa que são coisas que são tão graves, tão graves, tão graves, que nós fazemos um shutdown no nosso cérebro e pensamos, não, isto não vai poder acontecer nunca, não pode ser, não acontece, ok? Agora, não, nós temos de ter alguma atenção, porque cada vez mais este tipo de coisas acontece, e na cá estávamos a falar em relação à política e ao rumo que está a começar agora a surgir novamente toda aquela ideologia muito de autoritarismo, não é? E respeito e não sei o quê, disfarçado desse tipo de E teorias. dos salvadores? Mas, E dos salvadores? Girões? exatamente. Mas o que nós temos que nos lembrar é que isto tudo está a acontecer, não há hipótese de a gente travar, temos inteligência artificial, que é outra coisa que também está aí toda a gente cheia de medo, ai meu Deus, quando nos tirar os locais de trabalho, não sei o que mais, okay? O que é que nós precisamos de parar para pensar? Epá, há coisas muito importantes que estão a acontecer em termos energéticos nos céus, nomeadamente o Plutão entrar em Aquário, que começou em 2023, 24, desculpem, o ano passado entrou mesmo definitivamente, 23, o ano passado entrou definitivamente e agora vai ficar durante 40 anos. Portanto, nós temos de ter muita atenção em relação a esta questão da necessidade de trabalhar a nossa identidade, quem nós verdadeiramente somos, e defendermos-nos, e juntarmos, e agregarmos, e fazermos... Olha, como nós já temos vindo falar aqui várias vezes, não é? Se nós juntássemos mais como coletividade e não deixássemos tudo só nas mãos de um Estado, se calhar estaria mais equilibrada a energia, não é? Não estaria só quem manda, manda e manda em toda a gente e faz como apetece, né? O pai, não é? O mal da fita, aquele que é mau e que põe os meninos de castigo, ok? Não, teríamos os meninos a crescer, a serem pessoas mais adultas, não é? A saber cuidar de si próprios e já não precisarem do paizinho para fazer tudo e mais alguma coisa, não é? O que é que acontece connosco hoje em dia? E agora a água, o Estado trata, o Estado vai tratar. Agora é eletricidade, o Estado vai tratar. Agora é o ar, o Estado vai tratar. O Estado trata tudo, ok? E depois vemos pessoas como estas, que já nem sequer é o Estado, é acima disso, não é? Que vêm e dizem uma barbaridade destas. E repara, o Klaus Schwab já era o que era um completamente passado da cabeça, não é? Agora imagina este a dizer uma coisa destas. Eu ainda nem sei, que eu ainda nem tinha ouvido falar que tinha havido uma mudança. Ainda para mais, reparem, a mesma altura do falecimento do Papa, da entrada do novo. Que é giro, que nós daqui por um bocado vamos falar sobre o novo Papa e vamos ver essa situação. Mas para mim é muito Sim. importante isto, nós temos que começar a ver aqui os sinais de alerta.
Não é para ficarmos com medo, não é? Ai meu Deus, vai ser o fim do mundo, mas sim para começarmos a abrir o olho e juntarmos e começarmos a dizer, não, isto não pode ser, não é? Imagina, Miguel, se tu te tinhas juntado com outras quantas pessoas que também pensassem da mesma maneira que tu, imagina que tu fazias um abaixo-assinado no conselho inteiro, sei lá, qualquer coisa assim um bocado mais intenso, ok? Epá, alguém ia ter que pôr mal nisso, não é? Agora assim, se toda a gente fizer da Já, mesma maneira, calma. Sim, e já há agora uns anos. repara, olha lá o segundo parágrafo desse texto que está aí, até diz assim: a sua atuação na Nestlé envolveu exploração e privatização de fontes de água em diversas regiões, principalmente em países mais pobres. Portanto, esta privatização dos fontanários é a medida que eles vão ter para tu não teres acesso. Porque o que é que eu faço? Eu não compro água para beber. Eu vou ao fontanário e encho 2 ou 3 garrafões de água, trago. 2 dias depois vou lá outra vez com as meninas e faço. Agora, o problema é que eles vão tomar conta dessas estruturas depois à força. Isto vai ser um tema com as alterações climáticas que pode vir a ser mesmo com armas, com a força militar, estás a ver? Ou seja, eu quero acreditar é que nós daqui até lá vamos arranjar maneiras de tornar o mundo um pouco mais sustentável e não se vai chegar a este limite. Estás a ver? Agora, fica assustador quando não é uma coisa, não é uma coisa de facto que apareça assim sem mais nem menos. Isto tem tudo aqui uma intenção por detrás. E, por exemplo, há uns anos atrás era eu jornalista e descobri uma coisa que para mim na altura foi incompreensível e ainda hoje é. E estamos a falar de uma coisa que tem mais de 20 anos. Tu estavas a falar da questão do poço. Há malta que tem poço e que tem bastante água, mas no Conselho de Ovar, por exemplo, naquela altura, não sei como é que funciona, isto depois depende de município para município, mas penso que o princípio orientador é basicamente o mesmo. Havia muitas zonas onde ainda não havia água canalizada da companhia, como as pessoas dizem, e saneamento e etc. Entretanto, começaram a globalizar, se quisermos, esses serviços. E na casa na casa dos meus ex-sogros, por exemplo, eles tinham poço e a minha sogra ainda tem. Passaram lá, colocaram o serviço, eles não puderam recusar, mas passaram a pagar uma taxa de disponibilidade. O que é que era a taxa de disponibilidade? O serviço está lá disponível. Eles só não usam porque não querem. Exato. E a lógica legal era mesmo esta. E eu fiquei atónito, eu pensei, mas que raio de democracia é esta, quer dizer, não é? Sabem? E esta questão agora que vem outra vez ao de cima, da água não ser um direito humano, isto é quase como daqui a nada. Eu sei que, pronto, a gente se calhar deve ver de outras perspectivas também. Mas daqui a nada, quer dizer, é a taxa de carbono, é as alterações climáticas, é o IUC, é o IMT. Nós daqui a mais, de facto, temos de pagar para pisar chão. Nada é um direito nosso de existência. Eu queria só dizer duas coisas muito, muito breves. Para já, reduzindo ao absurdo, é a mesma coisa da disponibilidade que agora o Vitorino diz: eu sou tarólogo, então eu passo-te uma fatura todos os meses e tu diz: mas não lançaste as cartas. Não lançaste porque não quiseste, eu tinha aqui o serviço disponível. Estava aqui. E então, para já passámos a toda a gente. E depois, já repararam que isto imagina, a natureza é de todos. E isto é a tentativa do homem de querer controlar uma coisa que não é dele, não. Este gajo, o que é que ele fez? Foi ele que produziu a água? Foi ele que inventou a fórmula? Não, mano. Ou seja, é uma coisa que está completamente disponível para todos e nós, em vez de partilharmos o recurso, não. Mas há uns seres humanos que são melhores que os outros. Portanto, o recurso está aqui para todos, mas não é bem para todos. É para quem pagar. Quem não pagar não pode usar. Epá, não faz sentido nenhum tentar controlar a natureza. Tu disseste uma coisa, há seres humanos melhores que os outros, ok? Não é questão de se eles serem melhores ou não serem melhores. A questão é que eles conseguiram, e eles estão naquela posição, na posição do poder, não é? E de poder fazer o que eles querem, e nós estamos numa posição de falta de poder. E que não podemos fazer aquilo que nós queríamos. Portanto, lá está o que eu estava a dizer há bocado, Plutão em Aquário. O poder tem que ir para as mãos de quem realmente deve ser, não é? Ou seja, igualitário. Ninguém deve ter mais do que outros. Agora, também te digo uma coisa, que é,
da maneira como nós estamos, e atenção, porque eu acho que nós estamos melhor, nós em termos de humanidade, nós estamos melhores. Nós vemos agora esta última situação aqui do apagão e pensamos que energeticamente a coisa até, pronto, resolveu-se rápido, significa que a nossa vibração até está minimamente. Também não sabemos, já há muita gente a dizer que é só testes e que ainda vêm coisas piores, mas pronto, mas seja como não seja, estamos melhor. Mas mesmo assim, ainda precisamos de continuar a trabalhar muito aqui esta nossa valorização pessoal, o nosso Ana, conhecimento dos nossos talentos, porque senão o pessoal está sempre, não é isto, agora é a água, depois vai ser outra coisa qualquer, mais outra coisa qualquer, então sempre a pôr o pé em cima. Esta questão da valorização pessoal é algo que eu acho que é, tipo, isto é tão gritante nós trabalharmos a valorização pessoal quanto esta frase, quanto estas ameaças todas que estão aqui a surgir. Ana, mas o Isso. potencial, que o Miguel falava há bocado de nos reunirmos, de nos juntarmos em tertúlia, o potencial das pessoas para agirem em comunidade está aí. Estes dias foi facilmente visível, aqui na IC2 e por várias estradas aqui da Zona Centro, por onde eu passei, Zona Centro, de pessoas nos passeios a oferecerem ajuda aos peregrinos para Fátima. O potencial está aí. Pessoas que não tinham nada a ver com os peregrinos. Eu tive o cuidado de observar, porque há carrinhas e pessoal que vai como voluntário, etc. E passei, por exemplo, vou-te dar um exemplo muito, muito concreto. Aqui em Arrifana, por exemplo, vi peregrinos e pessoas que estavam à porta de casa a oferecer água, a dizer tudo bem, precisa de ajuda e tal, e não sei o quê. Eu tive o cuidado de observar isto. Ou seja, o potencial para nós nos unirmos e agirmos em comunidade, de forma mesmo desinteressada, sabes? Está aí, ele existe. E o que nós vemos e damos atenção é justamente mais ao ruído e ao vozerio que se eleva nos decibéis, mas efetivamente nós andamos um bocadinho distraídos e é preciso cada vez mais, e por isso é que eu também trouxe esta notícia. Muito distraídos com coisas absolutamente parvas e a primeira, pronto, já disse, ok. E a primeira notícia vai um bocado nesse sentido, é uma coisa absolutamente parva, não traz, embora a intencionalidade fosse puxar ali para uma determinada mensagem que foi aquela final, mas há outras coisas a ocorrerem que são bastante sérias, e esta, por exemplo, é uma delas, e que não estamos, se calhar, a dar a devida atenção. E isto para rematar a minha intervenção nesta notícia com a carta que saiu, e eu chamo a atenção que eu não a escolhi de propósito. Foi mesmo uma busca aleatória. Ok, eu baralhei e saiu esta carta. Independentemente das águas serem agitadas ou não, o navio só se perde se não tiver ninguém ao comando. As coisas acontecem. Se é uma desgraça ou se é uma preocupação, vai depender daquilo que nós fizermos perante essas situações. Porque nós temos responsabilidade sobre aquilo que acontece. Pode não ser a responsabilidade total. Esta semana tive uma discussão com alguém muito interessante. Permanecemos em discórdia, mas chegámos a um consenso que foi tão simples como isto. Sim, ok, pronto, nós temos responsabilidade indireta, mas não temos a responsabilidade toda. É um facto, mas temos responsabilidade. Se estas coisas acontecem e nós não nos manifestamos, porque, ouçam, desculpem aquilo que eu vou dizer agora, perdoem-me, por favor, mas eu vou dizer, eu estou-me marimbando para a liberdade de expressão, eu acho que estamos a viver debaixo de discussões absolutamente parvas. Estamos em 2025 da era moderna, dizem, e nós andamos a discutir, desculpem, liberdade de expressão. Sim, Faz sentido isto? foi interessante teres dito isso, porque foi interessante teres dito porque para mim também ter uma carta do Oráculo da Cartománcia e o escorpião. Okay? O escorpião tem a ver com o poder. Né? É mesmo onde é que está o poder? Onde é que está o desequilíbrio do poder? Onde é que o poder está em excesso e onde é que o poder está em falta? E neste caso aqui é mais do que visível, não é? Portanto, o poder está em falta nas nossas mãos, ok? E nós, por isso é que eu falava em valorizarmos, trabalharmos em equipa, obviamente juntos somos mais fortes, é sempre assim, mas é importante nós próprios também nos valorizarmos e pensarmos, não, peraí, mas não é isto que eu quero. E claro que nós sozinhos não conseguimos fazer nada, mas muitos e todos juntos conseguimos, e muito. Aliás, até é bem interessante porque é muito mais fácil chegar ao governo e interferir com alguma questão em termos políticos do que aquilo que a gente imagina. Basta só nós irmos lá à Assembleia da República, pedirmos uma audiência, explicarmos aquilo que queremos, levarmos as coisas bem registadas e formalizadas, e nós somos ouvidos, ok? E a pessoa, eu conheço, eu tenho uma amiga que é defensora de questões da natureza e assim, e ela conseguiu uma coisa tão simples, mas que
pronto, que muita gente fizesse igual. Ela conseguiu com que tirassem da freguesia dela, neste caso do concelho dela, um produto químico muito importante, muito forte, que eles colocavam nas beiras dos passeios e dos muros, que era para as plantas não crescerem. E eles colocavam esse produto químico. Quando ela percebeu da gravidade da situação, que estava a intoxicar ali, pelo menos a freguesia dela, ela resolveu agir. Então foi à Assembleia da República, fez uma proposta especial, com toda a informação do que é que estava a acontecer, do que é que ela achava que deveria ser, etc, etc. Primeiro ainda foi à Junta de Freguesia, mas não lhe ligava nenhuma. E depois a seguir ela foi então e conseguiu. Portanto, ela conseguiu com que, pelo menos no conselho dela, aquilo deixasse de ser colocado. Por isso, se toda a gente fizer, como se chama o pressing, não é? Um pressingzinho, em relação a esta questão dos direitos e começar logo a pôr os pés no sítio, ou seja, fincar o pé e dizer isto não pode ser, isto é uma loucura, ok? Melhor, nós conseguimos com que exista uma realidade melhor até para os nossos filhos, para os nossos netos, não é? Para as pessoas que vêm por aí, porque senão, meu Deus, não é? Como é que não será o futuro? Mas eu continuo a achar que nós estamos num caminho energético de valorização, de crescimento, ok? Eu continuo a achar. Estamos. E um dia Desde destes, 2020 desculpa a interrupção, mas um dia destes nós vamos compreender efetivamente, e talvez de vezes, é a minha esperança, pelo menos é o trabalho que eu neste momento estou a fazer, nós vamos perceber que não são os políticos que são corruptos, mano, somos nós. Eles não caem das árvores, eles emanam da sociedade, nós é que somos. Eles são o reflexo daquilo que nós somos. Pior do que isso, nós esquecemos muitas vezes, é uma visão particular, mas e pessoal, mas nós esquecemos muitas vezes que nós entregamos-lhe o poder que eles têm. Este senhor, por exemplo, vem com esta história, porquê? Porque ele tem algum poder, mas ele não tem o poder todo, ele só faz isto se a malta deixar, efetivamente, assim como um político também faz aquilo que faz, se lhe atribuirmos esse poder todo. Até porque, numa visão muito particular, volto a frisar, um político para mim só levará o meu voto se ele me convencer que vai cumprir aquilo que se está a comprometer comigo, porque um voto é um compromisso assinado entre mim e aquele político. Então ele passa a ser um empregado meu. Entendem o que eu quero dizer? É uma visão pessoal, volto a dizer outra vez. Mas no momento em que eu atribuo esta função através do voto a este político, ele vai ter de me prestar contas, ele vai ter de me justificar o tempo e o dinheiro que me saca para determinadas coisas, cêntimo por cêntimo. Eu sei, pode ser uma visão radical, mas a verdade é que o caramelo que quiser levar o meu voto vai ter de se comprometer comigo neste sentido. Porque... É verdade. Desculpa. Só isto e já termino. Porque, por exemplo, uma coisa que me faz muita confusão é eu ser contribuinte. Eu nunca fui contribuinte na vida, pá. Tudo sempre me foi imposto. Eu nunca fui contribuinte. Eu contribuo sempre e nunca usufruo nada. Eu nunca tive nada de graça do Estado. Então, a minha visão é esta. Se eu vou contribuir, eu quero saber para onde é que vai a contribuição. Algum de nós alguma vez vê tintim por tintim para onde vão os nossos descontos. Então tem de haver aqui uma mudança de paradigma. E nós quando atribuímos o nosso poder às outras pessoas e não vamos atrás, isto a propósito do exemplo que deste, Ana. Porque nós, eu vou votar porque tal e não sei o quê, e depois não queremos mais saber, mas depois andamos a dizer mal deles, por aí, por as esquinas e etc. E há malta que se aproveita disto. Pronto, terminei. Verdade, mas olha uma coisa interessante, que é, se nós olharmos aqui para este senhor, não é? Como é que ele se chama? Peter Brabeck. Isso. Peter Brabeck. Mas já desconfia sempre de um homem que usa Botox, não é? Ele parece um boneco, parece o Ken, mas olha velho. só, o que é que diz aqui? No Presidente do Fórum Económico Mundial, no Presidente, como é que ele, aqui havia qualquer coisa que ele ex-CEO da Nestlé, ok? Repara, quem é que nos faz lembrar? Faz-nos lembrar o Trump, que também tem não sei quantas empresas e que também está no poder, ok? É tudo Então, negócio. reparem, o que é importante? Claro, obviamente, tudo negócio, por isso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser os CEOs das nossas vidas, ok? E temos que fazer da nossa vida como se fosse uma empresa e levar avante os potenciais que nós temos, desenvolvermos e criarmos riqueza também, como eles fazem, porque o nosso problema é esse, é que nós estamos a ter uma visão muito mais de assalariado, não é? E de subordinado, e não uma visão de patrão e de quem sabe, de poder, não é? Como estas pessoas. Então é isto, é trazer isto às nossas vidas, é trazer esta visão e fazer mais por nós, por aquilo que nós estamos aqui, aproveitar, basicamente, não é? Porque nós, repara, é fácil a gente deixar ficar nas mãos dos outros, lá está como estavas a dizer há bocado, e verificar tudo o que faz uma máquina gigante como o governo, não é fácil, obviamente, ninguém consegue fazer sozinho, mas se houvesse um grupo de pessoas, não é? Pudesse ser, aqui está mesmo até rotativo,
fosse verificar, não é? Que tivesse a ver se realmente aquilo as contas estão certas e tudo, se a coisa fosse mais pública, aliás, porque eu acho que até acho que é público, nós é que não temos essa coisa de ir lá verificar e espreitar e perguntar e querer saber. Nós confiamos, é esta cena do confiar. E é muito engraçado, porque nós estamos a ter, agora aproveitar a dizer, dia 26 de maio nós vamos ter Saturno a sair de Peixe e entrar em Carneiro, assim como também no 31 de março tivemos o Neptuno a sair de Peixe e entrar em Carneiro. Isto significa o fecho de um ciclo, o início de um ciclo novo. O Peixes é que era aquele que ficou lá para trás e que acreditava, Deus vai nos salvar, o governo vai nos salvar, os médicos vão nos salvar, os professores vão nos salvar, os bombeiros vão nos salvar, tudo nos salva, ok? Agora, quando os planetas saem de Peixe e entram em Carneiro, aquilo que eles nos dizem é nem pensar, vocês é que têm que ter o poder nas vossas mãos, ok? Vocês é que cada um de nós é que tem que lutar pela sua individualidade, Carneiro, ok? Pela nossa maneira, do nosso ser, não é? E pela nossa sobrevivência. Carneiro também tem muito a ver com a questão da sobrevivência. Pronto, vou-me calar que o Miguel Oliveira já está ali a bocejar. Não, o dia começou muito cedo, não me leves a mal, foi fisiológico só. Ok, Bom, pronto, mas vamos avançar para vamos a seguir. última, muito rapidamente. Até porque é assim, nós temos só nos falta 10 minutos para terminar, por isso vamos muito rapidamente pegar aqui na próxima, porque é para depois podermos também pegar na última do... É só uma pequenina Papa nota Leão. mesmo. Eu resolvi trazer esta noticiazinha porque acho que é muito importante. E ela diz-nos o seguinte: a obrigação vacinal condenada na justiça espanhola. Depois de 4 anos de silêncio, dor e luta judicial, a verdade rompe o discurso oficial. O professor espanhol venceu na justiça e teve reconhecido que a vacina não importa, causou a sua trombose. Pela primeira vez em Espanha, um tribunal declara os efeitos colaterais numa determinada pica contra uma determinada pandemia que nós sabemos como acidente de trabalho. A sentença abre um precedente inédito e pode desencadear uma onda de ações de profissionais vacinados à força, e eu vou repetir, profissionais vacinados à força durante a pandemia. Não vou tecer nenhum comentário, porque hoje descobri também num grupo de humor que o novo insulto mais... Ai, como é que era? O novo insulto mais... pronto, agora não me recordo. Era parece que és vacinado. Então eu não vou tecer aqui comentários. Não vou tecer aqui comentários acerca de quem se vacinou e de quem não se vacinou. E ao invés de uma corrente que anda para aí já há 5 anos, não é? A colocar os que se picaram e os que não se picaram em trincheiras opostas, vou dizer só o seguinte: está aqui aberto um precedente para que aquilo que foi imposto a algumas pessoas e não foi escolhido possa ser reposto. Eu posso ser sonhador, posso andar atrás de utopias, mas a verdade é que tudo aquilo que nos é imposto não é algo que seja de liberdade, não é algo que seja para um bem maior. Todas as coisas, e aquilo que nós falámos até agora de todas estas notícias, etc., que são impostas, há sempre uma agenda por trás. Aquilo que é bom não está ao alcance de todos, dizem alguns. Aquilo que tem de ser para todos é uma imposição, então não é uma escolha. Se não é uma escolha, este senhor, que eu por acaso não encontrei o nome, mas não era o importante aqui, abre um precedente muito, muito interessante acerca da justiça, acerca da liberdade, acerca da equanimidade. Somos todos iguais na diferença. Se eu, e a propósito da piada lateral do novo insulto, se eu escolhi ser não vacinado e se tu escolheste ser vacinado, nós somos ambos humanos. Fizemos escolhas diferentes. Em vez de nos andarmos aqui a colocar em trincheiras diferentes, se calhar somos humanos, podemos andar juntos pela mesma trincheira, construir uma ponte e ver uma paisagem espetacular de pôr do sol. Acabei. Só para vos dizer, sim, por fim... Até porque tem a ver exatamente com essa questão que estávamos a falar há bocado, dos planetas a sair de peixes entrarem em carneiro, porque peixes tem muito a ver com a ilusão e as pessoas foram muito iludidas em relação a esta situação, não é? Até pelo pânico todo que se gerou naquela altura. Houve muitas pessoas que foram super mal informadas em relação a tudo aquilo que estava a acontecer. Aliás, todos nós fomos super mal informados em relação a tudo que estava a acontecer.
Mas mesmo assim, eu volto outra vez a bater na mesma tecla, que é, repara, durante algum tempo, e é giro porque ainda ontem estava a falar com o meu companheiro sobre Roma e os romanos. Os romanos também, na altura, eles dizimavam tudo quanto era sítio por onde passavam, mas também, ao mesmo tempo, construíam pontes e aquedutos e criavam instituições e davam regras e punham as coisas. Porque, repara, na altura era o que era possível, as pessoas não tinham capacidade para mais e precisavam de levar na cabeça para poder fazer alguma coisa. Hoje em dia, nós já estamos um bocadinho mais à frente, principalmente com esta questão agora da internet da inteligência artificial e etc., que é o que eu queria falar a seguir, por causa da questão do Papa. Mas é muito interessante a gente perceber isto, que é assim, nós fomos, durante muito tempo, seres que não tínhamos assim tanto conhecimento quanto isso. Hoje em dia, com o telemóvel na mão e a internet a dar, nós somos super poderosos, ok? Nós conseguimos aprender qualquer coisa, em qualquer sítio, em qualquer momento. É só ir lá buscar a informação, está lá na nossa mão. Agora, está nas nossas mãos é mexermos-nos e fazermos coisas com essa informação que nos empoderem, que nos deem oportunidade para nós podermos resolver estes tipos de situações e prevenir outras também para a frente, são muito importantes, ok? Miguel, não sei se queres dizer alguma coisa para passarmos então para o Papa. Não, perfeito, vamos avançar para o Papa. Então pronto, o que é que eu vi? Vi um vídeo muito interessante, há muita coisa a falar sobre esta situação agora do Papa, não é? Aliás, espera aí, deixa-me só por aqui a rubrica que eu também tenho direito. Ora bem, então estava eu aqui a te falar sobre esta questão do novo Papa, e nós temos realmente aqui uma imensidão de informações interessantíssimas que poderíamos pegar, mas passou pelas minhas mãos uma delas que eu achei que poderia ser interessante nós vermos aqui nesta questão do podcast dos Zenos, que é o facto do nome do Papa ser o Leão XIV, ok? E segundo ele, segundo o próprio Papa, que esteve a fazer uma explicação em relação ao seu nome a todos os outros cardeais que estavam presentes na reunião que fizeram, escolheram de propósito o nome Leão, e atenção, porque não é o nome dele, ok? Tá? Ele tem outro nome diferente, as pessoas é que pensam que sim, mas não. E escolheram de propósito porquê? Porque o Papa Leão XIII foi aquele que esteve presente na altura da Revolução Industrial, no início da Revolução Industrial, ok? E segundo o que eles acharam agora, como estamos a ter uma nova revolução, neste caso aqui uma revolução tecnológica, mesmo até ele fala no seu discurso em relação à inteligência artificial e tudo, ok? Por isso é que eles resolveram escolher então agora novamente o nome Leão, que é para chamar a atenção em relação a esta situação da necessidade de trabalhar uma mudança radical, principalmente da questão de uma revolução que não será industrial, jamais, agora será tecnológica, mas mais uma revolução. E é super interessante, agora aqui estrelas na tola, lembrando que Leão é o signo de Leão, não é? Que está a ser movimentado agora neste momento por causa daquilo que eu falava há bocado, do Plutão entrar em Aquário. Aquário é o signo oposto a Leão, Plutão entrar em Aquário, que é uma coisa muito importante, ok? Plutão é. Há pessoas que dizem que ele nem sequer é planeta, não é? Para nós é o último de todos os planetas, portanto é aquele que demora mais tempo a dar a volta, pelo menos demora mais tempo nós a vermos a dar a volta ao Sol. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos a ter aqui realmente uma revolução. Plutão tem a ver com morte, com o renascimento, Aquário tem a ver com o povo, com a sociedade, de uma forma geral, a humanidade, de uma forma geral. Então reparem como é tão engraçado como vem um Papa com o nome do signo oposto, Leão, para chamar a atenção daquilo que nós precisamos de viver, que é a nossa individualidade, a nossa verdadeira identidade, e ao mesmo tempo também o unirmos todos em conjunto, porque esta questão da tecnologia pode ser uma ferramenta fantástica para nós nos unirmos e para conseguirmos fazer coisas em termos futuros que sejam muito melhores para trazer o poder para as nossas mãos, ok? Claro que obviamente vamos ter que levar um bocado na cabeça, mas atenção, que foi uma coisa que eu disse antes de nós começarmos aqui, epá, o Papa até tem uma cara simpática, ele até é simpático. Diziam que ia ser o último Papa de todos, meu Deus, que ia ser muito mau e não sei o que mais, mas ele até é simpático, ele até tem aqui uma carinha toda fofinha, se vocês virem as fotografias dele na internet, ele até me parece ser uma pessoa assim, queridinha, ok? Agora vamos lá ver como é que vai ser a personalidade e o que é que ele vai resolver fazer agora, principalmente depois de ter deixado de termos deixado para trás um papado tão interessante quanto aquele de construção das pontes, não é? que tivemos com o Papa anterior. Qual é a vossa opinião? Não, mas nesta foto não, nesta foto ele está com um ar super malévolo. Está a pensar, olha, agora já ninguém me tira o dinheiro das Ilhas Caimão que eu deixei lá. Ou para não mandar piadas mais duras ainda. Ele aqui toda esta foto está a vilão de James Bond.
Digo eu, parece-me. Eu acho Se calhar não tinha estranho. eu até acho que ele está É, numa posição de paz, está numa posição de paz, pelo menos a mim parece-me, não sei. Depende da opá, perspectiva. não sei. É estranho porque estavam a dizer que ele tinha estado com umas pessoas quaisquer e já estava a treinar a nova assinatura pouquíssimo tempo logo a seguir a ser eleito. Já tinha o discurso escrito e já falou logo no discurso. Opá, há uma data de coisas que me perturbam. Para já está, retomando o tema do início, havia até uma teoria que dizia que depois de João Paulo II só ia haver dois papas, um que era muito mau e depois um que era muito bom e depois acabava, tipo, tinha o anticristo e portanto, estás a ver, já fico desiludido porque o Nostradamus falhou outra vez. Ele que não vem a dizer que foi há 500 anos atrás mas já falhou outra vez, e pronto, a não ser que com esta cara malévola este gajo seja mesmo o anticristo, um papa americano, Olha, não sei. ao leão normalmente é atribuído as características de drama, ou seja, muito Pronto, lá, alegre, mas também lá vais tu dizer muito mal do dramático. leão. Pronto. Eu não vou dizer mal, não Isso. vai ser Aliás, positivo. O leão é o uma característica arquétipo, o muito arquétipo, nobre. o arquétipo de leão é o José Castelo Branco, que é aquele que Ei, gosta de palco, mas depois dramatiza quando lhe corre mal a vida, exagera e pronto. bem, há uma Pode teoria ser. interessantíssima que dias antes o Donald Trump apareceu vestido de Papa e aquilo foi uma imagem feita com inteligência artificial. E depois, no dia da eleição do Leão 14, o que não deixa de ser engraçado, numerologicamente, para eu não me estender muito aqui, porque a análise a tudo isto numerológica é fascinante. Mas se ficarmos só no 14, é muito giro, porque o eu sou vem atribuir uma nova estrutura, ok? No 4. O 1 com o 4. E depois somado dá o 5. Epá, ele pacífico não vai ser. No sentido de ser inócuo. Ele de facto vai procurar fazer qualquer coisa de novo. E nesse sentido, repescando aqui a teoria da conspiração de que o Trump, quando aparece vestido de Papa e a apontar ou qualquer coisa do género, era um indicador de que ou o Vaticano elegia um Papa americano ou havia problemas e o Vaticano se submeteu. Não sei se isso tem algum fundamento ou não, honestamente não sei, não sei. Tudo é possível, eu já acredito em tudo e ainda só não vi um porco andar de bicicleta. Mas na verdade sobre ele há uma expectativa muito grande, sim. E ninguém falava-se na teoria do Papa Preto, falava-se em 2 ou 3 casos, até o Tolentino, o português, o Clemente e havia outro que agora me escapa o nome, também estavam ali muito bem enquadrados para eventualmente serem eleitos papas e etc. E pronto, e acabou por ser um americano. Não sei. Honestamente, eu não tenho relações muito pacíficas com a Igreja Católica, Apostólica Romana, e não tenho porque não quero. Não quero porque não gosto e não gosto porque não ressoa. E para terminar a minha opinião, só deixo esta questão no ar. Até mesmo o Jesus Cristo descrito na Bíblia Católica Apostólica Romana é um Cristo gnóstico. Ele não fala em instituições, ele não procura criar associações egrégoras nem ajuntamentos para uma determinada lógica. Não, ele é um Cristo gnóstico que diz: o poder que me habita está em vós. E assim termino. Ok. Miguel. Perfeito. Sim, eu ia dar aqui um apontamento também, que era, estás a ver, estas coisas geram-me algum celeuma, que é, a certa altura falou-se que o cardeal português, que o Tolentino, não era, que era papável, que é engraçado, uma palavra engraçada até. Mas depois estavam a dizer que as possibilidades dele que eram baixas, porque o pessoal não gosta de eleger papas muito jovens, porque não
tem medo que o Espírito Santo se engane ali qualquer coisa, aquilo corra mal, depois tem que levar com o Papa muito tempo. Que imagina, eles dizem que escolhem com base no que o Espírito Santo lhes transmite, mas o gajo pode se enganar e escolher um Papa mau, então mais vale escolher um velho que assim vai morrendo rápido e os gajos vão trocando. Então, a ver, todo o processo é, Miguel, mas é esquisito. Este tem 69 anos, Miguel. Pronto, é. Papável, não sei se ele é papável com 69 anos, mas não é jovem, estás a ver? Não vai ser como o João Paulo II que teve um papado de 30 anos. Portanto, é. E depois há outra coisa que já repararam que a igreja depois, quando o Papa é muito popular, aconteceu com o João Paulo II e aconteceu também com o Papa Francisco, espremem até ao último, os homens estão ali a murchar como umas ameixas, já de cadeira de rodas, e a malta explora toda aquela imagem. Não é uma coisa que me simpatize grandemente, sabes? Para além de que já dizem que ele também optou por ocultar alguns escândalos que houve até de pedofilia e que também tem algumas reticências nesta questão não tem tanta abertura como o Papa Francisco nesta questão dos casamentos homossexuais não sei se tem a ver também com as mães solteiras, mas é estranho, parece-me uma volta um bocadinho atrás. E depois também, repara, o pessoal fica em euforia, descobre-se que há fumo branco e a malta toda a festejar lá na praça, sabe porquê? Nem sabe, nem conhecem um gajo. Tu eleges alguém que não conhece, é eleito alguém que não conhece para liderar a tua religião e a tua fé e tu vais rezar para que seja uma escolha boa. Depois o pessoal fica surpreendido quando corre bem, tipo, olha o Francisco, isto é bom, agora até já gosto da igreja. A malta fica contente quando corre bem, que deve ser ao contrário, a gente correr bem devia ser a regra, não é? Mas porque é escolhido por Deus, de alguma forma. É estranho, pronto, só não quero referir estabilidades. Aí está, tal e qual como o outro da Nestlé quer controlar a natureza que é disponibilizada para todos. A mim custa-me ver um líder da igreja que devia ser uma coisa que é de todos. Estás a ver? O meu acesso a Deus não devia ser condicionado por um padre. Não, mas este gajo é o chefe da igreja. Mas porquê? Porque sim, fomos nós que decidimos e a partir de agora a tua religião também tem cotas. E é para não te cobrarmos o dízimo. Se quiseres a gente ainda te cobra aqui um dízimo para tu rezares, senão nem direito à reza tens. Pronto. Vou ficar por aqui para não ser cancelado. Faz sentido, sabes que o Luís Gaspareto, que é um brasileiro que já faleceu, mas eu adoro, ele tem uma palestra muito interessante, chama-se Meu Amigo Dinheiro, para quem quiser ver, vale a pena. E que fala muito sobre esses tópicos que estiveste a dizer agora, porque realmente aqui a questão é ou nós sabemos jogar o jogo, ou nós somos jogados, ok? Ou nós fazemos o plano para a nossa vida, ou nós temos que nos encaixar nos planos dos outros. E o que acontece com esta gente, seja o Fórum Económico Mundial, seja o Papa, seja lá o que for, ok? Esta gente que está com o poder nas mãos, o que eles fazem é isso, eles juntam-se, organizam-se, planeiam as coisas com antecedência, ok? E põem aquilo a funcionar à maneira deles, não é? Para benefício deles, e nós que nos lixemos. Agora, o que é importante nós também fazermos? A mesma coisa, não é? Nós chegarmos, juntarmos, unirmos, delinearmos o que é que nós queremos para o nosso futuro, ok? Como é que nós queremos ter Portugal daqui por 5 anos, ok? E daí começamos a criar as coisas que são necessárias. Agora, o que nós fazíamos? Não, nós deixamos tudo nas mãos de meia dúzia de pessoas, salvo seja, eu sei que é muita gente, mas pronto, pessoas estão ali e que de alguma forma nós vamos e elegemos para estarem lá, para representarem-nos, quando na realidade, reparem, até os cartazes que a gente vê agora, falando em termos de eleições, que a gente vê por aí, são completamente vazios, não dizem nada, não dizem nada. A gente olha para aquela frase, ok, é muito linda, mas fala sobre quê, ok? Eles vão falar sobre quê? Eles vão dizer o quê? Okay? Eles vão fazer o quê? Mas estarem a fazer as suas propostas, dizerem, olha, vamos melhorar isto, olha, há aquela situação ali que não está bem, é preciso ser mudada. É aquela, não, aquelas, não é? Que deve ser uma lista enorme, não é? Mas é interessante a gente perceber que nós não nos estamos a preocupar com essas situações, ok? Nós não nos estamos a ver, como eu dizia há bocado, não estamos a fazer a nossa vida como se fosse uma empresa, não estamos a gerir a nossa vida como se fosse uma empresa. E eles estão, ok? Eles já pensam no futuro, já pensam onde é que querem chegar, o que é que querem fazer, etc. E esta questão aqui do Papa, é assim, eu acho que nós todos já estamos numa vibração melhor que aquilo que estávamos há uns anos atrás. 2020 foi o reflexo disso, agora este apagão também foi o reflexo disso, ok? E acho que nós estamos no caminho certo, mas acho que ainda há muito caminho para nós percorrermos, e principalmente esta questão aqui de percebermos que, é tudo conspirações, é tudo. Ou esse não é que a gente às vezes até está a falar com o vizinho do lado e está a ver que existe ali uma conspiração nos vizinhos do prédio, ok? Imaginem lá nas altas hastes, como é que não deve ser, não é? Como é que é muito mais fácil para eles
lidarem com isso, por isso que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui cheios de medo, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Não é? Não, é arregaçar as mangas e começar a trabalhar o nosso potencial, as nossas capacidades, fazermos a nossa vida uma empresa e lidarmos com as coisas com outra poder nas nossas mãos e não nas mãos dos outros, que é extremamente importante. Pronto, tenho dito. Não, mas eu propunha fazermos coisas diferentes, sei lá, congelei, não, só foram vocês, Não, sou eu. estamos a ouvir. Opá, imagina, nos debates políticos, os políticos que se candidatam deviam estar ligados até todas as mentiras, só para a gente se rir, estás a ver? A gente fazia perguntas e ria-se. Ou depois, imagina, em Aveiro, houve uma altura que nós escolhemos o Miss do curso e o Mister, e depois fazia-se um concurso, mas houve uma altura que a malta escolhia, tipo, imagina, o mais feio, vamos ver o mais feio, só para reverter a cena, para a malta ir lá em vez de ser uma noite de glamour, era uma noite cómica, e o pessoal alinhava naquilo. Eu sei que agora o body shaming era capaz de ser cancelável, mas então, olha, vamos escolher o pior, meu, qual é que é o gajo menos capaz de, já que estamos a jogar todos o jogo, opá, vamos reverter as regras, meu. O gajo mais nabo, meu. O gajo que perceba menos de economia, o gajo mais parolo. Opá, e porque é igual, porque eu acho que às vezes gerir um país parece tão difícil, tão complexo, que ninguém faz o trabalho bem. Então, já que ninguém faz o trabalho bem, ao menos que não seja um gajo que se vá aproveitar à grande, estás a ver? Opá, vai o mais parolo. Quem é que é o gajo menos indicado? Pá, este gajo que era analfabeto e teve sempre de inchada na mão. Olha este, a partir de agora és tu que mandas, escolhe aí. E pá, vamos inverter as regras de jogo. Também eu pelo menos esta do detector de mentiras, eu acho que tinha piada, pelo menos. Pelo menos eles tinham o proveito, mas não ficava sem troco, sabes? A malta ria-se deles e ficavam com alguma coisa. Eu acho que era fixe. Havia haver um abaixo-assinado desse género. Mas repare, também tirava a questão da seriedade à política, não é? O pessoal podia achar tipo, tudo engraçado para rir. Não, eu acho que é interessante, por exemplo, acho que é interessante. Eu vinha a pensar nisso ontem, quando vinha de viagem, vinha a pensar, tipo, se eu fosse candidatar à política, o que é que eu fazia? Eu fazia um levantamento de tudo aquilo que precisava de ser arranjado e fazia vários cartazes a dizer, eu proponho-me a arranjar isto, que está aqui, esta situação que está aqui, que vocês conhecem, é isto que eu me proponho a arranjar. E como é que eu vou fazer? Olha, está aqui o QR Code, vai lá ver a minha página na internet que eu explico lá como é que eu estou a pensar em fazer, ok? Agora, quando as coisas são todas tão vagas, não é? Muito vagas, e a gente vê, mesmo até os debates políticos, a gente vê, tipo, espreme-se aquilo, não sai lá grande coisa dali, ok? Uma outra coisita que ainda se safa, mas de resto, tipo, o que é que eles estão ali? A dizer mal uns dos outros, a apontar o dedo uns aos outros? Você fez, porque aquele quê? Quem é que leva mais a taça, quem leva menos a taça, não é? Por isso acho que é muito importante nós trabalharmos a nossa vida e depois chegamos a uma determinada altura em que estamos tão bem, ou estamos pelo menos no crescimento, que pensamos tipo, eu quero esta pessoa para tomar conta de Portugal. Não, nem pensar, eu não quero isto. Ana. E aí nós começamos a mexer, caso contrário vai ser mais difícil. Ana, tu abriste aí a caixa de Pandora. Tu falavas dos cartazes, que eram vazios. Gente, os programas eleitorais, alguns, eu vou dizer que são um conto de ficção científica, para não dizer uma coisa que me ocorreu. Os debates políticos foi a coisa... Eu nunca vi, desculpem aquilo que eu vou dizer, mas com toda a honestidade, eu vou fazer 50 anos. Eu nunca vi tanta mediocridade em palco. Nunca. Berros, falta de educação, jornalistas a interromperem constantemente, ofensas, risos, os zigue-zagues, os nhaca-nhecas, ouçam. Eu nunca vi, eu já fui a teatros de comédia, onde me ria à larga, e nos debates eu quase que chorava, pá. E sabem porquê? Porque aquela malta está ali a gozar connosco e nós estamos a deixar. Sim, e depois também o culpado também, sabes quem é que é? É a pessoa que inventou a palavra demagogia. Porque tu dizes, olha, fala-me de coisas concretas, fala-me dos buracos na rua XPTO, da falta... isso é demagogia. Tudo é demagogia quando tu pedes coisas mais concretas. É populismo, é demagogia. E vais a ver, e eles passam nos pingos da chuva sem nada, sem fazer nada. Os primeiros debates, porque eu nem percebi muito bem, mas também não quis perceber, só quis acompanhar a onda e ir absorvendo aquilo que podia. Mas os primeiros debates, e estou a falar aí de, sei lá, 10, 12 debates, foi em torno da chamada Spinum Viva. E o pessoal andou ali a spinar à volta daquilo e pronto, e pouco mais. De resto, pouco mais. E depois,
O que é que aconteceu? Olha, eu digo-te muito rapidamente a ti e a quem nos escuta e ouve, escuta e ouve, muito bom, e vê, imigração, habitação, e uma outra coisita, de resto, mais nada. Zero, 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 zero. Zero, zero, zero. Em termos de conteúdo, e por isso é que eu disse que a Ana abriu a caixa de Pandora, porque depois, aquilo que dizias há bocadinho, Ana, essa foi a verdadeira caixa de Pandora que tu abriste. Eles fazem os programas e põem lá na página deles. Mas estamos a falar de coisas genéricas, linhas orientadoras, não há explicação tintim por tintim como é que eles vão fazer. E esse exemplo que tu dás, Ana, é precioso. Como é que tu vais fazer? Ok, vamos ver então se realmente isto tem alguma lógica. Mas não, andamos a discutir se vamos deportar estes, se estes podem entrar, se não podem, e pronto, e este tipo de coisas. Ou seja, discursos vazios, mas populares e que toda a gente nos cafés comenta e etc. E anda toda a gente aqui à volta disso. Programas reais para trazer mais qualidade de vida, para trazer mais união às pessoas, para fortalecer o espírito de comunidade. Não há um único programa político que se dedique a isto, porque não dá votos, não é simpático. E aquilo que tu disseste, Ana, eu voto em ti, porque és uma candidata de junta excelente. Não vais para uma Câmara, não vais para mais nenhum cargo político acima, porque estás tramado, o sistema come-te. É verdade, é assim, eu tenho a noção disso. Nós muitas vezes também temos que parar para pensar, tipo, gerir um país inteiro deve ser fácil, é uma coisa mesmo assim, mas mesmo assim continuo a dizer o mesmo, que é que se as pessoas se juntassem, quem tem capacidade para isso, se juntasse e desse uma sua contribuição, provavelmente estaríamos muito melhores, não é? Mas pronto, é o que eu digo. Cada um pode fazer já por si, que é começar a valorizar-se mais, a tratar a sua vida como se fosse uma empresa, para ver bons resultados. A partir daí, depois o resto acaba por vir, ok? Acho que tudo bem, aqui esta situação que nós estamos a viver agora é má, mas nós também já tínhamos vivido situações muito más anteriormente e safámos bem, portanto, eu continuo confiante de que nós vamos conseguir fazer, ter aqui uma boa evolução como humanidade. Mas vamos precisar levar um bocado na cabeça até lá, não é? E eu espero que este Plutão e Aquário nos dê levezinho, que é para a gente não ser mais difícil, mas continua a poder nas nossas mãos. Continua nas nossas mãos, nós vamos poder fazer aquilo que queremos. Desculpem o que eu vou fazer agora. Miguel, era meter a politicagem toda nas tuas mãos, nas constelações sistémicas, que eles iam todos ao sítio que deviam estar a ocupar. Era top, era top. Isso. Eles não apareciam. Eles. Pois, é verdade, é verdade. Um dia lá chegaremos. Para já, temos que nos ir indo, que já está na nossa hora. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se quiserem dar aí as vossas despedidas, estejam à vontade. Miguel. Olha, muito obrigado por este bocadinho. Gosto muito de estar convosco. Gosto muito de partilhar este tipo de assuntos. E um grande abraço para vocês e para quem nos estiver a ouvir. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham e já sabem, escrevam os vossos comentários, as vossas opiniões, esmaguem o botão do like e acompanhem o Conversas do Outro Mundo. Um grande abraço nos vossos corações. Exatamente, é isso mesmo. Cá nos encontramos novamente na próxima semana com mais tópicos aqui quentes para podermos debater. Estamos a aguardar os teus comentários, já sabes, é importante para nós também saber o que é que tu achaste sobre estes nossos pensamentos. E isto é mesmo isso, é aquilo que nós achamos sobre estas situações. Portanto, vamos todos juntar aqui as nossas ideias e criar algo melhor, ok? Então pronto, cá nos despeço. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui connosco. Cá nos encontramos então próxima semana. Até lá. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.